vespero. Buon vespero. Olha lá. Esperanto. Boa noite em Esperanto. Buon vespero. Em homenagem aos nossos esperantistas espalhados aí pelo nosso planeta Terra e em particular a nossa professora Socorro que está aqui. Nós estamos reunidos para estudarmos o livro No Mundo Maior, nosso estudo de número 84. Nós iremos finalizar hoje o capítulo 18, Velha Afeição. Nós iremos fazer a recapitulação com a nossa irmã Maria Luísa, que carinhosamente sempre se prepara para esse momento. E vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que mais uma vez nos ajude na compreensão da obra e nos inspire. Bom, o André está lá com o Calderaro, lá no limiar das cavernas, e lá chegando, ele ouviu a voz de um cidadão e ele ficou achando aquela voz muito conhecida, até que ele ouviu quando alguém chamou o cidadão de Cláudio. Aí ele disse, com certeza é o meu avô. E foram lá e o Calderaro disse para ele, André, agora eu entendi por que você veio, por que nós estamos aqui. O velho está já pronto já está começando a se arrepender, então vamos dar a visão para que ele nos veja. E quando o velhinho vê aquela claridade, pergunta, vocês são padre? Aí o André vai e diz, você é Cláudio, um fazendeiro assim, de tal lugar? Aí ele diz, você me conhece? Aí começa a falar, eu vivo aqui num pesadelo cruel, eu estou aqui esquecido pela minha família, e eu queria saber, eu queria voltar para minha casa, eu queria voltar para minha família. O André disse, meu irmão, você está aqui há mais de 40 anos, você deixou o corpo físico, não é? Aí disse, o meu dinheiro, cadê o meu dinheiro? Ele diz, meu irmão, olha para as suas mãos. Aí ele vê que ele estava segurando pedaços de lama, de lodo. Aí ele desespera, ele disse, será que foi por tudo que eu fiz por Ismênia? Aí o André pergunta, como assim? Aí ele diz, olha, já que vocês estão aqui, vocês vão me ouvir em confissão, né? Meu pai, antes de morrer, falou que uma irmã nossa, Ismênia, não era nossa irmã legítima de sangue, e pediu que eu cuidasse dela. E eu tomei tudo dela, a escorracei, joguei para fora de casa, não sei o que é feito dela, não sei se morreu, não sei nada, tomei tudo dela, fiquei com tudo. E o que aconteceu? Meus pais já morreram, meus filhos esqueceram de mim. Só tem uma pessoa que eu acho que deveria se lembrar de mim. Meu neto, André Luiz. Eu deixei boa quantidade, queria que ele fosse médico, que ele ajudasse as pessoas, que ele fizesse pelas pessoas o que eu nunca fiz. Porque a minha família me abandonou, eu estou sozinho, ninguém lembra de mim. Eu tenho certeza que o meu neto se lembraria de mim. Meu neto, André Luiz. Nós ficamos exatamente aí. Vamos ver se André Luiz lembra, né? Então vamos lá. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com atenção presa a meus gestos. Quem sabe de vós, mensageiro de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento destas masmorras em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Não mais valeram os sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até ao fim do combate educativo da autodisciplina, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos. Recordei que meu genitor sempre se referia aos desejos do velho, com referências à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que eu mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão de meu débito para com ele relativamente ao diploma médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice. Ele não soube honrar? Não, ele não soube honrar porque, iniciando com a própria vida, ele teve a sífilis, resultado dos excessos, né? E talvez um problema sério no estômago, bem parecido com câncer, devido à bebida e alimentação desregrada. Então,
E o cigarro ainda de quebra. Então você vê aí um suicídio de forma indireta. Era um homem dissoluto. E ele ajudava ali as pessoas, mas muitas vezes ele era assim quase que empurrado pela própria secretária. Muitas vezes ele não queria mesmo atender as pessoas, embora ele tenha atendido mais de 15 mil pessoas gratuitamente. É isso que a gente fica interessante, porque o que a gente tem que entender quando se fala de profissão é que a profissão, seja qual for, ela é um recurso, porque toda profissão é para servir a alguém. Você não se forma para se servir e ficar ali no seu mundo, você vai ter que servir a alguém. Então esse é um recurso que a misericórdia divina está nos concedendo dentro da matéria que nós precisamos aprender. Então, a profissão é um recurso a mais de dizer, olha, acelere o teu processo de evolução. Por exemplo, se eu tenho um compromisso, vamos pegar o médico. Gente, parece assim que, sim, houve o esforço, mas houve uma mãozinha divina muito grande. Porque tem muita gente que tenta e não consegue, apesar de toda a vontade. E às vezes gente com mais competência do que quem entrou, mas não consegue. Então, por que aquele conseguiu? Então, isso mostra que aquela criatura, ela tem um compromisso. Área da saúde, área da educação. Um movimento, olha, uma professora da infância, ela pode destruir aquela criança, aquele ser humano, uma encarnação inteira. Ela leva aquele estigma. Então, a área da saúde, a misericórdia divina está dizendo, você tem um compromisso com a humanidade. E esse compromisso, normalmente o que eu tento consertar hoje foi o que eu destruí ontem. Então não é um mérito, nem um demérito. É uma oportunidade de aprimoramento moral. É um recurso a mais que a misericórdia divina está nos dando. Agora, é um título perigoso? É, porque mexe com quem? A vaidade. E a própria posição, eu fico me preparando, porque agora em junho nós fomos convidados para o encontro ecumênico dos formandos de medicina. Imagina um monte de futuros médicos ali formados e a gente poder abordar a luz da doutrina espírita, a condição de cada um. Então a gente para pensar e diz assim, então aí chegam as pessoas extremamente fragilizadas, adoecidas, e olha para aquele ser humano que também é falível, como se fosse Deus. E quase que é como se assim, a minha vida está nas tuas mãos. E não é assim. Mas a pessoa vê assim. Então a pessoa acaba acreditando que é Deus mesmo, sem perceber que também é mortal. Então o caso de André Luiz, ele se enrolou com orgulho, com a vaidade. Então ele atendia. Não adiantou, ele atendeu 15 mil. Mas gente, ele não fez 15 mil amigos. Que é isso que nós temos que entender. Se eu estou num trabalho em que eu atendo a multidão, é como Jesus está me dizendo assim, angariais amigos. Imagina o professor, a quantidade de seres que passam ali 30, 40, 50 dentro de uma sala que ele vai viver o ano inteiro. Se ele conseguir a cada ano angariar 30, 40 amigos, pensa no momento futuro, 30, 40 almas intercedendo por você. Então é esse movimento, nós temos que ter isso. Jesus diz, angariais amigo. Nem no centro espírita a gente faz isso, a gente fica no nosso mundinho, a gente não levanta para interagir com as pessoas, cada um aqui tem seu lugar marcado na cadeira. Não troca, não interage, não conhece uma pessoa, de onde você veio. Você está entendendo? Faça novas amizades. Eu acho que a gente tinha que pensar, gente, durante um ano nós estamos aqui unidos pelo mesmo ideal. E às vezes tem pessoas que saem e voltam, não faz uma amizade com ninguém. Angariais amigo. E é muito bom ter amigos. É uma delícia ter amigos. É uma delícia ter amigos. E devemos fazer esse movimento. Não se mate. E devemos fazer esse movimento. Quando ele fala isso com honrar no mundo, é o juramento que o médico faz também, que ele não cumpriu no atendimento. Quando ele fala desse diploma, né? Então ele vai muito para isso. O André coloca nesse sentido. Você imagina que, por exemplo, imagina o que é lidar com a vida humana e você ter que barganhar a vida do outro financeiramente. Você imagina, olha, plano de saúde está aqui, vai retirar isso, dando um exemplo. Abriu, vixe, está pior do que aconteceu. E agora? Não, tira só isso, o plano está pagando só isso. E se ele morrer? Não, se ele morrer tudo bem, mas a gente não vai. É indiferente. Compromisso assumido. Tinha um compromisso que ele tinha também com o avô, que esperava que ele fosse velho, generoso. E não foi.
Mas, gente, infelizmente, na nossa sociedade, isso é raríssimo. O avô depositou esperança para que ele... Mas é como assim, o avô queria transferir o que não fez e trazer a responsabilidade para ele. Tu pode ver, o André não está respondendo por não ter atendido os caprichos do avô. Cada um tem que cuidar do seu. Exatamente. Se eu tenho um débito com a lei, não é o meu filho. O que o meu filho fizer, o mérito é dele. Quem vai ter que reencarnar aqui é o avô, não é o André, não. Mas o André aqui está arrasado por causa disso. Mas na verdade a dor dele maior é o quê? Independente de ter realizado ou não a vontade do pai, foi ele não ter sido fiel ao compromisso que ele jurou, né? Em relação ao avô é o afeto, o carinho. Sim. Que eu não souber honrar no mundo, dirigi súplice, olhar Calderaro, rogando-lhe perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Tornando mentalmente a cenários da infância. E, gente, aqui a gente citou o caso do médico, como a Lígia pediu, porque é o caso aqui. Mas cada um de nós, volta a repetir, temos compromissos com a profissão que realizamos. E volto a repetir, saúde e educação é uma encrenca que diz assim: tens um compromisso maior com a sociedade. E tu necessitas angariar amigos. Porque, olha, tratar longe é uma coisa, mas o contato da área da educação e da saúde é muito próximo. Da área da enfermagem é mais próximo do que o médico ainda. É como se dissesse, olha, tu precisa amar e é de bem perto, não é de longe não. Porque o doutor fica atrás da mesa quase sempre. Mas é o enfermeiro que vai limpar, que vai passar a mão, que vai lavar o bumbum, que vai fazer tudo. O técnico mais ainda. Então, temos que pensar nisso. Tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto. Então, quando eu lembro do passado, o passado passa a ser... Muito bem. Venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo e assustado. O avô, que foi aonde ele se ajoelhou. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: André, Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impusera a fazer. Esqueci os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam, revoltadas, umas e riam outras, a sorrelfa, que é disfarces, disfarçadamente, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Acabou. Comentários. Esse capítulo ele fala do apego, da usura, do materialismo, da mesquinhez, do abuso, da exploração, da cobiça. Ele é sovino, como se usava, sovinice. Então é aquela pessoa que retinha, que acumulava e que era incapaz de compartilhar. Uma vez a morte chegando, larga tudo. Só não larga o seu conteúdo espiritual e as suas feridas morais. Porque é isso que nós temos que entender. Esse comportamento é um comportamento que vai nos adoecendo. Vocês lembram do Nonô Correia? O povo mais antigo tinha uma novela que tinha o Nonô Correia. Vocês lembram? Lembro. Como era o nome dele? O nome do ator? Ari Fontoura. Gente, isso fez um sucesso tão grande. Olha, ele saía e colocava a geladeira dele numa corrente. E cadeado.
Se ele fosse para o aniversário, ele ia pegar os docinhos, guarda, que já é para janta de mais tarde. Então, a pessoa vai entrando num processo tão grande que vai virando uma mesquinharia mesmo. E se a gente não tiver cuidado, às vezes a gente se priva como se fôssemos pobre de maré. E a pessoa vai surtando, você vai adoecendo a sua mente. Foi o caso do avô. E no caso deles aqui, todos eles desse grupo, Conceição, tinha ainda aqueles que eram os agiota, Sim. que se locompletavam através da desgraça dos outros, que exploração. emprestavam aquelas pessoas que iam pedir o dinheiro, e eles então jogavam os juros lá para cima e levavam as pessoas realmente à miséria total, não é? Amontoavam Há dinheiro casos até de suicídio. de suicídios, acaso, né? À custa da desgraça dos outros, não é? Então, o que nós temos que aprender, que aí é outro ponto. O dinheiro, ele também é uma provação, e grande. Ele também é uma matéria que eu tenho que aprender a administrar. Eu tenho que administrar e não deixar que ele me administre. O que isso quer dizer? Ele diz o que eu devo fazer. E eu acabo perdendo o bom senso. E é tão interessante que isso vai nos viciando, a gente vai querendo acumular, porque vira um vício. A gente quer acumular, surtou. E tem tanto que não sabe mais o que fazer. E guarda, vai morrer. Agora, o mais interessante, morre, vem os familiares e detonam tudo em menos de 20 anos. 5 anos, né? É porque eu não estou colocando rico, eu estou colocando milionário. Às vezes 5 anos resolve tudo, né? Vai lá e compra uma bolsa da Louis Vuitton, já acabou o dinheiro, né? E você se privou uma vida inteira. Você se privou. Então é a escravidão. Então eu uso dinheiro, mas o dinheiro não pode me usar. E aí nesse capítulo especial ele retratou tudo isso. E a situação desse grupo, que eles andavam em grupo, levitavam 2 metros no máximo e ficavam ali sobrevoando. As mãos cheias de lamas, né? E lembra que isso está só no limiar da caverna. E a gente vai ver que, olha só, a encrenca dele maior foi o quê? Foi o avô. Da Ismênia. Então, olha só, era a irmã, foi criada. Quando chegou na fase adulta, o pai revelou a ele que ela era o quê? Adotiva. Ela foi criada, a mãe dele aceitou essa filha do marido fora do casamento, tudo bem. Na hora da morte foi que o pai revelou a ele que a menina não era irmã legítima. E ele então tirou tudo dela. E aí o que ele fez? Escorraçou a irmã, tirou tudo dela. E jogou ela na rua. Jogou ela na rua. Ela foi morar na casa de uma família, viu? E ele não sabia, tinha perdido totalmente contato com ela. Que a gente vai entrar nesse detalhe agora da Ismênia, nesse próximo capítulo. Que aí ele vai contar os detalhes do que aconteceu realmente. Né? Então, olha, seja, o compromisso dele maior, além de tudo, com a irmã. Novamente, o que? Não queria dividir bens. Tanto que o arrependimento dele é tanto com relação à irmã, que quando o André revela que ele tinha feito, ele diz, poxa, minha família esqueceu de mim. Será que ele viu do ouro? Ele diz, não, você está carregando lama. Ele diz, será que foi pelo que eu fiz com Ismênia? Quer dizer, na hora a culpa bateu, né? Ele sabia o que ele tinha feito com ela. Aonde está gravada a lei de Deus? E vamos orar, agradecermos a Jesus por... Vem, Oz, orar pra gente, vem. Então que possamos fechar nossos olhos carnais, o coração alegre, apesar das orientações, dos esclarecimentos. Pedimos a Jesus que nos ampare, acima de tudo, que possamos fortalecer nossa fé a cada dia, refletir sobre nossas atitudes, nossos pensamentos e principalmente agradecer a todo instante a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade que Ele nos concede e nos dá a possibilidade de participar desse estudo maravilhoso. Muito obrigada, Senhor da vida. Muito obrigada por cada amanhecer, por cada estudo, por cada esclarecimento. Muito obrigada pela oportunidade de estar convivendo entre amigos, por essa irmã que se dedica a nos orientar da melhor forma os ensinos de Jesus. E desses irmãos que vieram trazer para nós os seus padecimentos. Louvado seja teu nome, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja.